Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos os principais conceitos da API HTTP Client do Angular para realizar requisições assíncronas ao servidor. Numa visão geral, nós sabemos que uma aplicação front-end precisa se comunicar com o servidor via um protocolo HTTP. Obviamente, essa aplicação já foi baixada de um servidor e precisa realizar requisições GET, POST, PUT, PET, DELETE para solicitar ou então enviar dados para o servidor. Nativamente, o JavaScript ele oferece a implementação do AJAX. O que é o AJAX? Asynchronous JavaScript and XML, que faz uso da interface XML HTTP Request, também chamado XHR, disponível nos navegadores para realizar requisições síncronas e assíncronas ao servidor. Tá? Então, na verdade, este nome aqui é meio confuso porque o Ajax suporta não somente requisições assíncronas, mas também requisições síncronas para o servidor e atualmente os dados trafegados entre o lado cliente e o lado servidor não são mais XML, mas sim são no formato JSON, uma vez que JSON ele oferece um formato mais enxuto, menos verboso do que o XML. E por meio do Ajax, logicamente, é possível atualizar apenas parte de uma página sem precisar interromper o que o usuário está fazendo, obviamente porque ele realiza requisições assíncronas para o servidor. E para evitar que os desenvolvedores que usam Angular façam uso do Ajax de forma nativa, o Angular oferece então essa API HTTP Client para encapsular as operações realizadas nativamente pelo Ajax e também para fazer uso do padrão Observable. Então o HTTP Client API ele realiza as requisições de forma assíncrona para o servidor, fazendo uso da biblioteca RxJS, principalmente fazendo uso do Observable. E esta API HTTP Client, o conjunto de classes dessa API, estão disponíveis no pacote Angular/common/HTTP. Ok? Aqui temos a comparação entre o modelo síncrono, que é o modelo tradicional, um modelo onde toda a página é renderizada a cada requisição realizada ao servidor, e temos o modelo assíncrono com o uso do Ajax, onde temos aqui a web app ou aplicação web, que ela delega a responsabilidade de fazer a requisição para o servidor para o JavaScript. Aqui o JavaScript, com o uso do Ajax, realiza a requisição para o servidor, recebe o retorno, então manipula o DOM para alterar a página que está sendo apresentada para o usuário. E todo esse processo não bloqueia o que o usuário está fazendo, uma vez que isso ocorre de forma assíncrona. O usuário consegue utilizar a página enquanto a requisição está sendo feita para o servidor. Ok? Diferente do modo tradicional, porque ao clicar num link ou digitar uma URL, o usuário é bloqueado e aguarda a renderização da nova página para poder prosseguir com as suas ações na aplicação que está renderizada para ele. Aqui temos um exemplo do uso da classe XML HTTP Request para realizar uma requisição Ajax ao servidor. Então nota-se que não é nada complicado, mas esta API não faz uso do padrão Observable. Então nesse caso temos uma requisição GET realizada de forma assíncrona a um recurso remoto, foi passado aqui a URL. É importante que esta URL seja preferencialmente uma URL da mesma origem da aplicação, ou seja, do mesmo domínio da onde essa aplicação foi baixada, para não ocorrer erros de segurança relacionados ao conceito de Same Origin Policy. Então é importante que essas requisições realizadas com Ajax aconteçam para o mesmo domínio da onde a aplicação foi originada. Caso essas requisições sejam realizadas para um outro domínio, para um outro servidor, é importante que isto seja configurado no servidor de origem. Isso tudo é uma política implementada pelos navegadores para evitar que código malicioso roube dados salvos no navegador e envie para um servidor de terceiro, um servidor desconhecido, para roubar os dados então daquele cliente. Então, para evitar esta restrição do navegador, se atente a realizar requisições para o mesmo servidor de origem da sua aplicação ou então para um servidor localhost, usado principalmente para testes. Neste caso aqui, foi instanciado um XML HTTP request, foi aberta uma requisição para esta rota, foi passado true para dizer que a requisição será assíncrona, caso fosse falso seria síncrona. O send foi
chamado, mas não será enviado nenhum valor para o servidor, uma vez que é GET. GET é usado para solicitar recursos do servidor. E temos aqui um tratador de evento, que ele suporta vários estados, tá? Vários estados da requisição, que é estado de não enviado, estado de aberto, estado de cabeçalhos recebidos, estado de carregamento e estado final de done. Quando a requisição está no estado de done, quer dizer que a resposta retornou ao navegador e a resposta está completa. Então, isso que ocorreu, foi feito um if para esperar o estado de pronto, o estado de done, então foi apresentado um alerta. Neste caso aqui, poderia, obviamente, ter recebido um JSON, então manipular o DOM da página que está sendo renderizada para o cliente, para mostrar a resposta ou o resultado vindo do servidor no próprio HTML, ok? Mas em relação à API HTTP Client implementada para o Angular, para fazer o mesmo, para fazer as requisições Ajax, é utilizado o serviço HTTP Client, ou seja, uma das classes desta API. Este HTTP Client, na verdade, ele é um service com várias assinaturas de métodos para execução de requisições HTTP. Então ele oferece GET, POST, PUT, PET e DELETE. E para ser usado, para usar o HTTP Client, esse serviço precisa ser injetado em construtores. E a boa prática é que o HTTP Client não seja usado em componentes, mas sim em outros services, que os services solicitem os dados para o servidor e então retornem esses dados para o componente. E o componente ele aguarda este retorno ao se subscrever num observable. Então o service retorna um observable para o componente se subscreve nesse observable e quando a resposta chegar nele, ele trata aquela resposta para atualizar, portanto, o template. Só que este observable usado no HTTP Client API, ele tem algumas particularidades que torna ele mais simples do que o observable de fato. Uma das particularidades é que ele emite apenas um valor quando é bem sucedido, e então finaliza. Então é realizada uma requisição para o servidor, quando a resposta chega no navegador, o observable entrega aquele dado para o seu observador e então finaliza. Ele não realiza um fluxo contínuo. Isso também acontece quando é emitido um erro, quando acontece uma falha naquela requisição, o observador, que geralmente é o componente ou então o service, ele é notificado e aquele fluxo se encerra. Uma outra particularidade é que é preciso, pelo menos, que exista um observador registrado naquele observable para que a requisição seja enviada ao servidor. Então é preciso um observador se subscrever para que a requisição seja enviada, mesmo que o observable não retorne valor do servidor, tá? E tem que cuidar também para se subscrever apenas uma vez, caso contrário, múltiplas requisições serão enviadas. E essa necessidade de haver um observador para que o observable dispare a requisição para o servidor é porque os observables do HTTP são do tipo cold, ou seja, do tipo frio, ou seja, só emitirão valores se houverem observadores inscritos neles, diferentemente dos observables do tipo hot, que emitem valores independentes se tem observadores ou não, ok? Então, por se tratar de um observable do tipo cold, cada subscrição tem o seu próprio subscriber, sendo, portanto, um observable do tipo unicast. E o valor emitido por um subscriber não é compartilhado por vários observadores, como é o caso do uso do subject, tá? Então, nesse caso aí, a relação de observable com observer é 1 para 1. Existe uma função de callback chamada subscriber que está atrelada diretamente ao observador. Mas só que esses fatos não são tão importantes por conta da característica desse observable, que é encerrar após o retorno de sucesso ou então de falha. Então ele não realiza este fluxo contínuo e também, na maioria dos casos, não é nem preciso realizar o unsubscribe desses observables, porque ele finaliza sozinho ao retornar para o seu observador. Portanto, então, os observables do HTTP são mais simples do que os observables com fluxo contínuo, onde é preciso cancelar a inscrição, é preciso se atentar que o observador vai receber todos os dados emitidos até o início, então isso não vai ocorrer. Ele entrega os dados recebidos daquela requisição para o observador e então finaliza. Ótimo!
E para fazer uso do HTTP Client e de outras classes relacionadas, é preciso importar o módulo HTTP Client Module dentro do módulo raiz. Aqui temos um exemplo então do ngModule, do módulo raiz, e é feita aqui na propriedade imports a importação desse módulo HTTP Client Module, sendo que esse módulo também está disponível no pacote Angular Common HTTP. E mais particularmente em relação ao uso do HTTP Client, desse service, ele deve ser injetado no service que vai ficar responsável por realizar as requisições para o servidor e entregar os dados para o seu respectivo componente. E aqui temos um exemplo de um service que vai retornar entidades do tipo config. E é possível notar aqui que neste service que foi injetada uma instância de HTTP Client por meio do construtor, e também que além das importações realizadas das classes do HTTP Client, também foram importados os operadores e entidades do RxJS, uma vez que o HTTP Client vai retornar observables e vai fazer uso de operadores para manipular o retorno desses dados enviados pelo servidor. Então, como boa prática, um componente deve delegar a responsabilidade para um service fazer as requisições ao servidor. O service recebe a resposta ou os erros, manipula esses erros e então entrega de forma resumida ou de forma simples para o componente apenas mostrar tal informação para o usuário, tornando mais simples dessa forma a implementação, dividindo as responsabilidades entre componente que está fazendo o papel de controller e o service que está fazendo o trabalho de fato, reduzindo a quantidade de lógica que teria que ter no componente. Uma outra classe importante da API HTTP Client é o HTTP Headers. Aqui embaixo temos a interface do HTTP Headers com todos os métodos disponibilizados. Temos o GET, temos o GetAll, o Append, o Set, o Delete. Então o HTTP Headers é usado para adicionar cabeçalhos customizados na requisição HTTP, em adição aos cabeçalhos já enviados pelo navegador. E é preciso passar um objeto da classe HTTP Headers como parâmetro aos métodos do HTTP Client, ou seja, aos métodos GET, POST, PUT, PET e DELETE. Logo abaixo temos um exemplo aqui da instanciação de um objeto da classe HTTP Headers e a passagem de um cabeçalho via o método set, chave e o valor. E logo abaixo foi realizado o uso do HTTP Client, então esse HTTP ele foi injetado no construtor deste service. Esse curse cifrão, na verdade, refere-se a um observable retornado por este GET. Então foi feito HTTP, que é o HTTP Client, foi chamado o método GET para realizar uma requisição GET a esta URL e foi passado um objeto como segundo argumento que refere-se às propriedades de configuração dessa requisição e uma das propriedades refere-se aos cabeçalhos a serem enviados nesta requisição. E outro fato interessante é que as instâncias do HTTP Header são imutáveis, ou seja, ao chamar um método para modificar os cabeçalhos, é retornada uma instância clone com as mudanças. Então, para passar mais de um cabeçalho nesta configuração, é preciso usar a mesma instância, o mesmo retorno desse set, já tem que encadear com outro set para passar o próximo cabeçalho neste objeto headers. Caso contrário, caso use diretamente esse headers que foi retornado pela instanciação, eu estarei trabalhando com um clone deste objeto e não é isso que a gente precisa quando quer passar mais de um cabeçalho. Então, basicamente, aqui temos uma requisição GET e os operadores do RxJS para manipular os valores do observable quando a resposta chega no cliente. E vamos, portanto, conhecer mais a fundo o método GET da classe HTTP Client. Então, este método GET ele faz uma requisição HTTP GET de forma assíncrona ao servidor e retorna um observable. Este emitirá o dado quando a resposta for recebida. E este método GET, que é invocado pelo service, ele recebe dois parâmetros, a URL do servidor, a ser realizada esta requisição, e opcionalmente um objeto para configuração da requisição chamado de options,
tal como foi usado aqui como segundo argumento nessa requisição GET mostrada no exemplo anterior. No Options, é possível informar os parâmetros dessa requisição GET, né, se houverem, o formato do dado de retorno, se é JSON, se é XML, quanto da resposta será retornada, ou seja, se a resposta é completa ou apenas o payload, ou seja, apenas o body, né? Se você quer toda a resposta com cabeçalhos e conteúdo, ou apenas o body, ou seja, apenas o JSON, ou apenas o XML, é possível configurar isso. E também configurar o cabeçalho da requisição via HTTP headers, tal como visto no exemplo anterior. Aqui temos então as propriedades desse objeto options, que é passado como segundo argumento ao método get. Então é possível passar aqui uma instância do HTTP headers. No observe é possível informar o formato de retorno. O padrão já é body, então temos o default aqui que o observe é a body, e o response type por padrão já é JSON. Então por isso que esse objeto é opcional, uma vez que já oferece algumas propriedades default. Esse parâmetro é usado para passar parâmetros, nesse caso como é um get, seriam os parâmetros de filtragem, e basicamente seriam essas as propriedades principais desse objeto options. Então, ao fazer uma requisição GET com as configurações default, ele retornará basicamente um JSON, tal como está aqui nesse exemplo, já desencapsulado da resposta que vem do servidor para o navegador por conta do uso do observe do tipo body. Então já volta diretamente o JSON para ser recuperado pelos operadores do observable. Aqui temos um exemplo da interação entre um componente e um service para o uso do método GET. Então, como boa prática, novamente, um componente solicita um service para realizar as requisições HTTP com o servidor. O componente aguarda a resposta por meio de um observable. Então, temos dois exemplos aqui de implementação do componente. No primeiro, logicamente, o componente injeta uma instância do service. Nesse caso, o nome do service é config.service e invoca um método do service, que é o getConfig. Está aqui o getConfig, e o getConfig já faz o retorno de um observable via o get. Então, o get aqui ele é invocado e já retorna esse observable para o componente via getConfig. E aqui é realizado o subscribe, então é passado um observador para o subscribe, e essas funções de callback serão invocadas quando a resposta chegar no navegador. Então aqui é realizada a requisição GET, é passada a entidade config por conta do TypeScript, então vai ser retornado um JSON com a interface aqui, com essas propriedades existentes nessa interface config. Então nesta prática apresentada nesses slides, ao invés dele definir a entidade via uma classe, ele definiu via uma interface. E por conta disso, ele usou duas formas para tratar o resultado. Neste caso, temos aqui o this.config, que é um atributo desta classe do componente, e foi usado aqui a atribuição de um JSON, tá? Usando o data para acessar as propriedades retornadas pelo servidor. Então, esse subscribe recebe um dado que respeita a interface config, e aqui é feito o mapeamento para o atributo da classe componente. E uma outra forma é usando o spread, tá? Usando esses 3 pontos aqui, que ele mapeia os dados trazidos do servidor para esta classe, para esse atributo. E o mapeamento, ou seja, a cópia, acontece quando os atributos têm o mesmo nome, ok? Então temos duas formas aqui de receber os dados do service. Só que neste caso, o componente só tratou o sucesso. Lembrando que um observador ele suporta 3 funções de callback. A primeira para tratar o dado retornado com sucesso, a segunda função de callback para tratar do erro e a terceira quando o fluxo é finalizado. Nesse caso aqui, ele tratou apenas o sucesso, uma vez que não foi feita uma solicitação ao back-end, foi feito apenas o acesso a um arquivo local. Então a chance de erro nessa implementação era muito mínima. Então, em resumo, um componente solicita um service, o service chama o get já retorna o observable, então por isso a requisição acontece de forma assíncrona, não bloqueando o componente. Quando volta a resposta para o navegador, esta função de callback é invocada e, portanto, o this.config, que é um atributo do componente, é atualizado, sendo que o this.config implementa esta interface.
Neste exemplo foi usado a interface ao invés de uma classe para representar o dado retornado pelo back-end. E uma outra possibilidade com o método get é enviar parâmetros para o servidor. Os parâmetros de consulta podem ser enviados via objeto do tipo HTTP params na propriedade params do objeto options, argumento do HTTP client.get. Então, se quiséssemos passar, por exemplo, o parâmetro name, igual cat, aqui para esta rota, nós precisaríamos instanciar um objeto da classe HTTP params, que também é imutável. Então, nesse caso aqui foram passados dois parâmetros, usando o set de forma contínua, de forma concatenada aqui, por conta do comportamento imutável do HTTP params, tal como acontece no HTTP headers. Até inclusive aqui apresentado, mais um parâmetro, faça dessa forma e não faça desta forma. Tá? Então, dessa forma aqui, esta variável params conterá apenas o parâmetro limit to first, não conterá o order by, beleza? E esta variável params poderia ser encapsulada aqui dentro do objeto options a ser enviado pelo get. Então, neste caso aqui, foi feita a requisição get, está esperando um vetor de entidades hero, e também está usando aqui a função pipe para capturar o erro se ocorrer. Então, nessa implementação, há um componente que chama esse método searchHeroes, ele já recebe um observable, então não bloqueia o componente, o service realiza a requisição para o servidor, usa esse pipe para tratar o erro, então ele usa aqui a chamada de um handle, de um método do próprio service para tratar este erro. Esse catch error ele transforma o erro e envia o erro para frente, ou seja, envia para o componente apresentar para o usuário. Geralmente o service envia apenas uma string, apenas uma mensagem para o componente apresentar no template para o usuário. E além do método get, também temos o método post, onde a diferença é que o post envia dados para o servidor e o post ele é usado ou deve ser usado para persistir uma nova entidade no servidor, ou seja, para mudar o estado do servidor. Geralmente é usado para submeter os dados de um formulário de cadastro e a requisição é enviada via post, um método do HTTP client, podendo receber três parâmetros: a URL do endpoint de destino, o dado a ser postado como corpo da requisição, ou seja, um DTO, um Data Transfer Object, um objeto que contenha os dados a serem transferidos, que serão convertidos para JSON e serão enviados para o servidor, e também ali o objeto options, um objeto contendo configurações customizáveis da requisição, o mesmo objeto que foi apresentado juntamente com o método get. Então, neste código abaixo, temos a requisição post, que vai mandar um body do tipo hero, tá, para esta URL, e foi passado também aqui o objeto options. Basicamente, no options é informado que o tipo de dado a ser enviado é do tipo JSON. Temos o pipe que vai pegar o erro também, e à direita temos a chamada do service pelo componente. Então, o componente chama o service que foi injetado em seu construtor, chama o add error, que é este método, passa o objeto para ele, que pode ser resultado dos dados inseridos no formulário, então faz o subscribe, aqui ele espera via função de callback, espera o sucesso do retorno. Só não temos a função de callback de tratamento de erro, então neste caso o catch error ficou responsável por tratar o erro no service mesmo. Temos também o delete. O delete deve ser usado para remover uma entidade no servidor. E no uso do método delete, pode-se passar dois parâmetros ou dois argumentos: a URL do endpoint de destino, contendo o ID da entidade, é importante que seja passado o ID na rota do delete, também no patch e no put, e também é passado aqui, de forma opcional, o objeto options. Logo abaixo temos um exemplo, onde temos a rota com o ID e é chamado aqui o método delete para fazer a remoção dessa entidade no banco de dados. Só note que aqui o delete ele não retorna nenhum valor. Mesmo assim, é importante usar o subscribe para invocar essa requisição ao servidor. E por fim, temos os métodos put e patch. Essas requisições devem ser usadas para atualizar uma entidade no servidor. Use o put para atualizar uma entidade completamente, ou seja, substituir completamente aquela entidade
no servidor, e o patch para atualizar apenas uma ou duas, né, de forma parcialmente as propriedades de uma entidade. Então, se quiser atualizar totalmente aquela entidade, use put. Quiser atualizar apenas algumas propriedades, alguns atributos, use o patch. E as requisições são enviadas via put ou patch, via esses métodos, podendo receber até 3 parâmetros, a URL, o bar e options. Sendo uma boa prática também enviar o ID quando se faz uso do put e patch, o ID na URL. Aqui temos um exemplo de um put, que vai nesse caso atualizar todo o objeto hero, passando os 3 argumentos, e aqui é pego o erro para tratamento. Se houver caso não haja erro, logicamente, esse observable será encaminhado para tratamento via componente, uma vez que o componente se subscreveu a este observable. Então, basicamente é isso, pessoal. Foi passado ali alguns exemplos de uso da API HTTP Client, dos principais métodos e também algumas formas de tratamento de erros que podem ocorrer nessas requisições. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.